Agora, Sakamoto, essa viagem do presidente Lula está trazendo uma cobertura. Ele tem um apoio grande da mídia internacional, mas está recebendo críticas de parte da imprensa francesa, né? Até separei uma capa aqui do Libération. É aí sim que fala? Enfim, desculpe minha pronúncia, Uhum. viu? Mas a capa que eu queria mostrar é essa, chamando o Lula de decepção. E aí fala que Lula tem tomado uma posição na cena internacional, né? Uma posições anti anticomunidade europeia, vai, como se o presidente Lula tivesse tomado ali uma posição diferente nesse terceiro mandato de Lula, que esse jornal chama de decepcionante. Essa reação da mídia francesa, a que você atribui, ô Sakamoto? Então, eu acho que o primeiro é interessante o pessoal a gente explicar. Tem muita gente de direita, eu tô adorando isso nas redes sociais. Eu andei vendo, tinha muita gente de direita falando, não, porque o Liberação falou tal coisa. Eu falei, eu nunca imaginei que eu ia ver a mídia de extrema-direita brasileira, as mídias de extrema-direita brasileira, utilizarem um jornal extremamente de esquerda da França para poder criticar o Lula. O Lula, né? O Liberação é um jornal bem à esquerda, né? Não é um jornal é extrema esquerda, não, mas é um jornal que tem uma posição bem à esquerda, né? É diferente do Figaro, mesmo é diferente mesmo do Le Monde, né? De outros jornais, assim, o Liberação é bem à esquerda, né? Então fico feliz que o pessoal esteja lendo Liberação, talvez aprenda. O que acontece é o seguinte: eles, é claro, misturaram, né? O Lula lá, decepção, misturaram o francês e o português na capa, né? E ele, claro, colocou o seguinte: o que eles colocam, né? Que é o seguinte: eles falam que a derrota do Bolsonaro trouxe um alívio. Isso aqui, vários veículos franceses, quando o Bolsonaro perdeu, falaram que, graças a Deus, era uma questão de um alívio global, né, planetário, né, por causa da derrota, né? Só que é o seguinte, o que ele também coloca é que as ideias eles esperavam que o Lula tivesse um alinhamento maior com o posicionamento da Europa Ocidental, ou mesmo do que a gente convencionou chamar de Ocidente, que é Europa Ocidental e Estados Unidos, né? E o que acontece é que o que está se fazendo é que ele fala, não, essa eles colocam, eles citam, inclusive, que, olha, era esperado que o Lula fosse, inclusive, atuasse como um messias, puxando, né? E, na verdade, a imagem dele como isso acabou se ofuscando um pouco. O pessoal achou que eles iam se aliar, ele ia se alinhar com a União Europeia com relação à posição da Rússia, né? Porque eles estão contrários à Rússia e o Lula está tentando articular um plano de paz, né? Então, ele não é um aliado dos europeus no combate à Rússia. Ele está tentando articular e, por conta disso, dialogar tanto com Putin e querendo botar a Ucrânia na mesa de paz, apesar dos problemas que ele tem com o Zelensky, né? Que o Lula tem com o Zelensky, né? Outro problema também que o pessoal que eles apontam, né, é a questão com relação à Venezuela. O Lula fala, olha, as sanções dos Estados Unidos são exageradas, né? Contra o governo autoritário venezuelano, né? Então, isso é uma coisa que também incomoda o Liberación, né? O que acontece é que a linha do Lula, gente, ela não mudou muito. Esse é o ponto também que acho que tem que olhar e o pessoal olhar. O mundo mudou, mas o Lula é praticamente o mesmo. E eu acho que isso que eles não estão colocando. O Lula nunca teve um alinhamento automático às teses da União Europeia, ao posicionamento dos Estados Unidos. O Lula, ele é o Lula. Ele acha que o Brasil tem que manter a corrente presente no Itamaraty, que defende, é claro, os direitos humanos, mas que, no final das contas, é não alinhada, né? É uma política não alinhada a nenhum outro grande bloco, né? Então, isso é claro, havia muitas expectativas de que o novo Lula se alinhasse a esse bloco, mas o novo Lula, na verdade, é o mesmo Lula de antes e vai tentar puxar a sua visão de relações internacionais ou mesmo a visão do que ele acha melhor para o Brasil. Buscando um protagonismo mesmo, né, Sakamoto? E a gente vê que, por exemplo, hoje ele encerrou a reunião lá do novo pacto global, né, e o encerramento é uma posição estratégica, né, importante. Então, a gente percebe que ele é ouvido com atenção pelos líderes mundiais. O Macron ali fazia anotações, os outros líderes também. Me parece que nesse terceiro mandato, o que eu percebo de diferente é que o Lula tem tentado fortalecer a imagem internacional mesmo, né, de um líder internacional.
E acho que tem um ponto que é o seguinte: o pessoal, na verdade, exagera, porque a internet, a gente sabe, é cheia de maniqueísmo, né? De lacração para lá, lacração para cá, lacração para lá, lacração para cá. A relação que o Lula tem com o Biden é muito melhor que o que o Bolsonaro tinha com o Biden, ninguém discute isso. A relação que o Lula tem com a União Europeia é 1 milhão de vezes melhor do que a relação que o Bolsonaro tinha. O Bolsonaro e o Guedes ficavam gastando tempo e saliva chamando a esposa de Emmanuel Macron de feia. Era isso que vocês estão ouvindo. Ao invés de discutir o que o Lula está discutindo, economia, política, relações internacionais, guerra, meio ambiente, exportação, o Bolsonaro e o Guedes ficavam chamando a esposa do Emmanuel Macron de feia. Por quê? Porque o Macron criticou uma questão do Brasil, ele chega e começou a chamar de feia. Gente, tá entendendo? Então, o que acontece? Esse é o ponto. Por mais que um jornal como Liberação, que é um jornal bem de esquerda, tenha colocado que há uma decepção com relação às posições do Lula nesse novo cenário da Europa, a Europa, tanto a Europa Ocidental, os Estados Unidos, o mundo, eles estão muito mais à vontade com o Lula, com exceção de alguns países autoritários de direita, mas estão muito mais à vontade com o Lula, que é um adulto, do que a quinta série que jogava no Itamaraty embaixo de Bolsonaro. Então, eu acho que é isso. Não há um anti-americanismo também na fala do Lula, não há um rancor com relação aos Estados Unidos. Há uma crítica com relação a um comportamento disso, e há uma vontade grande do Lula de se firmar e firmar o Brasil como um ator político global. Isso é interessante, viu? O Lula tem sido mais soltinho no ambiente internacional do que no ambiente. Ele tem sido mais arroz de festa no ambiente internacional, se sentido soltinho, falando, do que dentro do país. E eu acho que sim, eu acho que a gente vai avançar inclusive com o acordo da União Europeia. O Lula está batendo, está falando, olha, tem uma ameaça, porque é aquela questão de que forçar o Brasil a assumir determinados compromissos vinculantes, obrigatórios com relação ao meio ambiente. O Brasil precisa assumir compromissos com relação ao meio ambiente, mas a União Europeia também precisa. A União Europeia faz muita bobagem com o meio ambiente também. Então, teria que ser uma coisa recíproca, né? E não é bem assim. Então, eu acho que vai avançar, vai ter umas cotoveladas, mas a gente vai conseguir avançar. E essa posição do Lula se firmando de uma forma firme, forte, né, de um protagonismo do Brasil, é melhor. É melhor o Brasil como protagonista do que o Brasil como cobaia, ou seja, é melhor o protagonismo de Lula, né, por mais que isso gere algumas faíscas, do que o Brasil cobaia de Bolsonaro. O discurso mudou, até a discussão aqui, né, Sakamoto? Eu lembro que no ano passado e nos últimos 4 anos a gente ficava aqui trazendo polêmicas, né, e aí questões que eram não assuntos. Aqui a gente está debatendo temas, assuntos, que aí podem concordar, a gente pode discordar, pode criticar, pode elogiar, mas são temas, né, que podem gerar frutos, né, não polêmicas E tem, sem tem uma um ponto, consequência. Diego, desculpa, tem um ponto que é o seguinte: bem, como vocês sabem, eu trabalhei na ONU, né? E eu estou sempre, quase praticamente todas as Assembleias Gerais da ONU, eu estou lá, né? Eu ainda vou para lá, vou cobrir, vou acompanhar. E é uma vergonha, puta, em Nova York a gente passa uma vergonha quando o Bolsonaro discursava na Assembleia Geral, o que ele falava, fake news, porque ele fazia um discurso na Assembleia Geral voltado. O Bolsonaro fazia qualquer discurso internacional quando estava fora, não para o país em que ele estava e não para a comunidade internacional, como o Lula faz. O Lula fala para a comunidade internacional. O Bolsonaro falava para os seus seguidores do Brasil. Ele usava os palanques internacionais para falar para os seus seguidores do Brasil, ao contrário do Lula, que usa os palanques para falar para o mundo. E aí o que acontece na Assembleia Geral da ONU, que o Brasil historicamente abre os discursos? O Bolsonaro fazia discursos cheios de fake news, cheios de bobagem, acusava os indígenas pelas queimadas na Amazônia, falava que floresta não pegava fogo, que era mentira, contava mentiras sobre a pandemia de Covid-19, contava mentiras sobre direitos humanos, contava mentiras sobre economia, voltada para os seus seguidores. Então, pelo menos esse tempo acabou.